Fala, fiel torcedor! Se você é fã de verdade do Corinthians, não perde tempo. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei no vídeo para acompanhar mais conteúdos do Timão. Prepare-se, porque a bomba que acaba de explodir no mundo do futebol vai fazer o chão tremer, as arquibancadas rugirem e o coração da nação corintiana disparar como nunca antes. O que você vai ouvir agora não é apenas uma notícia, não é um boato de esquina, mas sim um escândalo monumental, uma traição que mancha a alma do esporte mais amado do planeta. O jogo do Corinthians Case Atlético Paranaense foi cancelado após manipulações do jogo na arbitragem? Sim, fiel torcedor, você ouviu direito. Um complô sombrio, uma rede de intrigas que envolve árbitros, dirigentes e forças ocultas veio à tona e forçou a suspensão desse confronto épico que prometia parar o Brasil. Isso não é um simples adiamento, é um golpe no coração do futebol. Um terremoto de proporções colossais que vai redefinir o que significa honestidade nos gramados! O futebol não será mais o mesmo depois dessa revelação chocante? Então segure firme, porque esse roteiro vai te levar a uma saga cheia de suspense, drama, reviravoltas e uma paixão corintiana que não tem limites. Isso muda tudo, fiel, e você não vai querer piscar? Vamos mergulhar nos detalhes desse escândalo que está deixando o planeta inteiro de queixo caído. Porque cada pedacinho dessa história é um golpe de mestre, um plot twist que ninguém viu vindo. O jogo, marcado para ser um duelo de titãs na Copa do Brasil, foi cancelado de última hora após investigações revelarem manipulações na arbitragem, com árbitros supostamente influenciados por apostas clandestinas e pressões externas que visavam alterar o resultado. A CBF, pressionada por provas irrefutáveis, não teve escolha a não ser suspender a partida, deixando os torcedores em choque e os clubes em fúria. Mas o que levou a isso? Fontes confidenciais revelam que a investigação começou com uma denúncia anônima, uma ligação misteriosa que apontava para um esquema de corrupção que envolvia milhões em apostas ilegais. O Corinthians, o clube do povo, o gigante que nunca se curva, foi vítima desse complô, mas agora está pronto para lutar pela justiça. A suspensão não é só uma medida cautelar, é um grito de basta contra a podridão que ameaça o futebol. E os detalhes? A CBF confirmou que a arbitragem foi comprometida, com áudios vazados mostrando conversas suspeitas entre árbitros e intermediários. Isso não é ficção, fiel. É a realidade mais dura que já atingiu os gramados brasileiros. Agora, vamos aos bastidores desse escândalo, porque o que rolou nos últimos meses é coisa de tirar o fôlego, um thriller de espionagem que deixa qualquer filme de Hollywood no chinelo. Tudo começou com sussurros nos corredores escuros do futebol, uma faísca de suspeita que ninguém ousava acreditar. A diretoria do Corinthians, mestres da estratégia, farejou algo errado nos jogos anteriores e começou a agir nas coxias. Reuniões clandestinas foram marcadas em lugares escondidos, longe das câmeras, dos jornalistas e dos espiões das federações. Imagine a cena, fiel! Um quarto mal iluminado, cortinas fechadas, representantes do Timão falando em códigos indecifráveis, enquanto o telefone tocava sem parar, com ligações misteriosas de fontes anônimas revelando o esquema. Foi uma guerra nos bastidores, uma batalha de titãs que ninguém viu acontecer. Clubes rivais entraram na briga, pressionando para que a investigação fosse abafada, com salários astronômicos oferecidos a informantes para calarem a boca. Federações internacionais como a FIFA foram alertadas em segredo, com e-mails criptografados e documentos vazados que apontavam para apostas ilegais em sites asiáticos. Até um rival brasileiro desesperado tentou atravessar o processo com uma oferta absurda para comprar o silêncio. Mas o Corinthians, com o coração batendo em preto e branco, resistiu a tudo, como um herói enfrentando as tentações do mundo. Teve um momento de puro suspense, uma reviravolta que quase acabou com tudo, uma ligação misteriosa, vinda sabe-se lá de onde, ameaçou expor segredos do clube se a investigação continuasse, mas a diretoria do Timão bateu o pé, gritou a verdade acima de tudo e selou o destino com uma denúncia que vai ecoar pela eternidade.
Foi uma luta sangrenta, um embate de gigantes e o Corinthians saiu vitorioso, forçando a suspensão do jogo e abrindo caminho para uma limpeza no futebol brasileiro. Mas o que isso significa para o Corinthians? Essa suspensão não é o fim, fiel, é o começo de uma era de transparência e justiça. O Timão, vítima desse complô, agora está mais forte do que nunca, pronto para lutar nos tribunais e nos gramados. A dívida com o Santos Laguna, que gerou o transfer ban, está sendo negociada nos bastidores com propostas de parcelamento que vão liberar o clube para contratar mais craques. E os detalhes da dívida são 33,4 milhões de dólares que o Timão está batalhando para resolver, com a FIFA intermediando para que o Corinthians possa voltar a registrar novos jogadores. Isso muda tudo, fiel, porque o Timão não se curva, o Timão luta. E agora, fiel torcedor, vamos estender essa narrativa, porque esse escândalo merece mais do que palavras comuns. Merece um épico que se estenda como o rio Amazonas, cheio de curvas e surpresas. Pense no impacto imediato. Os jogadores vão entrar em campo com fogo nos olhos, a torcida vai rugir como nunca, e o Timão vai se transformar em uma força imparável que os rivais vão temer só de pensar. Essa suspensão não é derrota, é combustível para a vitória. Lembra de escândalos passados no futebol brasileiro? Como a máfia do apito em 2005, que cancelou jogos e mudou o campeonato? Agora imagine isso multiplicado pela paixão da Fiel, pela força do manto alvinegro, pela energia da Neoquímica Arena lotada. É uma combinação explosiva, Fiel. Uma fórmula que vai gerar títulos, glórias e uma revolução que o futebol brasileiro nunca viu igual. E os detalhes da investigação? Vamos aprofundar, porque esse esquema não é só um nome, é uma enciclopédia de corrupção. Começou com uma denúncia anônima, uma voz distorcida no telefone apontando para árbitros comprados, apostas em sites ilegais e pressões de cartolas sombrios. A CBF, pressionada pela FIFA, abriu uma investigação secreta, com agentes disfarçados infiltrados nos vestiários, microfones escondidos em bandeirinhas de escanteio e câmeras ocultas nos túneis. Os árbitros envolvidos, nomes que não ousamos citar aqui, foram pegos em áudios comprometedores, falando de ajustes no placar e recompensas por cartões amarelos estratégicos. Isso não é ficção, fiel. É a realidade mais dura que já atingiu os gramados. E o Corinthians, o clube do povo, está no centro dessa luta pela honestidade. A suspensão do jogo contra o Atlético Paranaense é só o começo. Há rumores de mais jogos cancelados, de punições severas e de uma limpeza total no futebol brasileiro. O Timão, vítima desse complô, agora é o herói que vai liderar a charge contra a corrupção, mostrando ao mundo que o futebol é do povo, não de cartolas sujos. E o que acontece agora? A CBF já marcou uma reunião de emergência com representantes de todos os clubes para discutir as implicações desse escândalo. O Corinthians, com sua diretoria implacável, está exigindo justiça, pedindo replay de jogos manipulados e punições exemplares para os culpados. A torcida, essa força da natureza, já está se mobilizando com protestos nas ruas, bandeiras erguidas e cantos que ecoam: justiça para o Timão! Isso muda tudo, fiel! Porque o futebol não pode mais ser o mesmo depois de um golpe como esse. O Timão não vai se calar, o Timão vai lutar, o Timão vai vencer, mas vamos aprofundar ainda mais, porque esse escândalo tem raízes profundas como uma árvore centenária no coração da selva brasileira. A dívida com o Santos Laguna, que gerou o transfer ban, é de 33,4 milhões de reais, uma quantia que o Corinthians está negociando nos bastidores com propostas de parcelamento que vão liberar o clube para contratar mais craques. A FIFA, alertada pela diretoria do Timão, já intermediou 2 reuniões secretas com documentos vazados, mostrando que o clube mexicano rejeitou as primeiras ofertas, criando tensão que parece uma novela mexicana. Mas o Corinthians não desiste, fiel. Eles recorreram à FIFA para uma intermediação oficial. E agora, com o escândalo da arbitragem, tudo pode mudar. Os rivais como o Vasco, que roubaram o ponta Andrés Gomes por causa do ban, agora tremem porque o Timão está voltando com tudo.
As saídas de Léo Mana, Diego Palacios e Igor Coronado foram golpes, mas a chegada de Agostinho Anello é o contragolpe perfeito. O risco de novos bans por dívidas com Matias Rojas e Rodrigo Garro paira como uma nuvem escura, mas o Corinthians está lutando nos tribunais com advogados implacáveis que prometem vitória. E o que isso significa para o futuro do futebol? Essa suspensão não é o fim, é o renascimento. O Timão, vítima desse complô, agora é o líder da luta contra a corrupção, o clube que vai limpar os gramados e restaurar a honestidade. A Fiel, essa torcida apaixonante, vai ser a voz que ecoa nos estádios exigindo transparência e justiça. Isso muda tudo, Fiel, porque o futebol não pode mais ser manipulado por sombras, não pode mais ser vendido por cartolas. O Timão vai liderar essa revolução, vai conquistar títulos com honra, vai mostrar ao mundo que o verdadeiro poder está na paixão do povo. Mas vamos estender essa narrativa, porque esse escândalo merece mais do que palavras comuns. Merece um épico que se estenda como o rio Amazonas, cheio de curvas e surpresas. Pense no impacto imediato. Os jogadores vão entrar em campo com fogo nos olhos. A torcida vai rugir como nunca. E o Timão vai se transformar em uma força imparável que os rivais vão temer só de pensar. Essa suspensão não é derrota, é combustível para a vitória. Lembra de escândalos passados no futebol brasileiro? Como a máfia do apito em 2005, que cancelou jogos e mudou o campeonato? Agora, imagine isso multiplicado pela paixão da Fiel, pela força do manto alvinegro, pela energia da Neoquímica Arena lotada. É uma combinação explosiva, Fiel. Uma fórmula que vai gerar títulos, glórias e uma revolução que o futebol brasileiro nunca viu igual. E os detalhes da investigação? Vamos aprofundar. Porque esse esquema não é só um nome, é uma enciclopédia de corrupção. Começou com uma denúncia anônima, uma voz distorcida no telefone apontando para árbitros comprados, apostas em sites ilegais e pressões de cartolas sombrios. A CBF, pressionada pela FIFA, abriu uma investigação secreta, com agentes disfarçados infiltrados nos vestiários, microfones escondidos em bandeirinhas de escanteio e câmeras ocultas nos túneis. Os árbitros envolvidos, nomes que não ousamos citar aqui, foram pegos em áudios comprometedores, falando de ajustes no placar e recompensas por cartões amarelos estratégicos. Isso não é ficção, Fiel. É a realidade mais dura que já atingiu os gramados. E o Corinthians, o clube do povo, está no centro dessa luta pela honestidade. A suspensão do jogo contra o Atlético Paranaense é só o começo. Há rumores de mais jogos cancelados, de punições severas e de uma limpeza total no futebol brasileiro. O Timão, vítima desse complô, agora é o herói que vai liderar a charge contra a corrupção, mostrando ao mundo que o futebol é do povo, não de cartolas sujos. E o que acontece agora? A CBF já marcou uma reunião de emergência com representantes de todos os clubes para discutir as implicações desse escândalo. O Corinthians, com sua diretoria implacável, está exigindo justiça, pedindo replay de jogos manipulados e punições exemplares para os culpados. A torcida, essa força da natureza, já está se mobilizando com protestos nas ruas, bandeiras erguidas e cantos que ecoam: justiça para o Timão! Isso muda tudo, Fiel, porque o futebol não pode mais ser o mesmo depois de um golpe como esse. O Timão não vai se calar, o Timão vai lutar, o Timão vai vencer!